Estamos vivenciando uma fase crucial no cenário político internacional, onde figuras de destaque como o presidente russo Vladimir Putin e outros líderes globais estão competindo por um legado que marcará a história. Em meio a isso, o Kremlin, liderado por Putin e seu porta-voz, Dmitry Peskov, adota uma postura assertiva e estratégica, mantendo distância das turbulências enfrentadas por países ocidentais. Enquanto as discussões sobre a soberania e integridade territorial da Ucrânia se intensifica, Moscou reafirma com firmeza sua posição sobre os territórios que recentemente foram anexados à Rússia, como a Crimeia, Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson. A mensagem é clara: essas regiões fazem parte do território russo e não estão sujeitas a negociações ou alterações. O status desses territórios continua a ser uma questão de grande controvérsia no palco internacional, com repercussões políticas e diplomáticas que afetam diretamente as relações entre potências mundiais. As tensões aumentam principalmente no Conselho de Segurança da ONU, onde os membros permanentes, como os Estados Unidos, França e Reino Unido, continuam a pressionar por sanções contra a Rússia e por uma condenação internacional à anexação dessas áreas. No entanto, a postura russa, refletida nas declarações de Peskov, mostra um desafio direto à ordem internacional estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. A Rússia, ao se apoiar em sua narrativa histórica sobre a Crimeia e outras regiões, argumenta que essas áreas têm uma ligação profunda com a identidade e a segurança do país, que remonta ao período do Império Russo e foi aprofundada pela Guerra Fria. A Crimeia, especificamente, tem sido um ponto de discórdia desde sua transferência da Rússia para a Ucrânia em 1954, sob a liderança de Nikita Khrushchev. Mesmo após o colapso da União Soviética, a região continuou a ser vista pelos russos como uma parte essencial do seu território. Em 2014, após um referendo contestado, a Rússia anexou oficialmente a Crimeia, um movimento que gerou uma reação imediata do Ocidente. Desde então, a Rússia tem investido massivamente para consolidar seu controle sobre a região, com a construção de infraestruturas vitais, como a Ponte da Crimeia e o fortalecimento de sua base naval de Sebastopol, um ativo estratégico no Mar Negro, essencial para o poderio militar russo no Mediterrâneo e sua influência sobre o Oriente Médio. Além dos investimentos militares, a Rússia também tem concentrado esforços na modernização da infraestrutura de energia e transporte na região, investindo bilhões de dólares para melhorar a conectividade e garantir o abastecimento das áreas anexadas. Esses investimentos visam garantir que a integração dessas regiões à Federação Russa seja irreversível, além de proporcionar um controle mais eficaz sobre os recursos energéticos do Mar Negro. No cenário geopolítico global, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, levantou uma questão que ressoou fortemente nas discussões internacionais: a possível retirada dos Estados Unidos da ONU. Esse movimento, se concretizado, teria implicações significativas para a governança mundial. Os Estados Unidos, com seu poder de veto no Conselho de Segurança, têm desempenhado um papel crucial na formulação das políticas globais e na mediação de crises internacionais. Sua influência sobre o organismo, apesar de suas frequentes críticas à sua eficácia, foi determinante em momentos de intervenção em conflito, como as ações no Oriente Médio e em outras regiões de alta tensão. A relação entre os Estados Unidos e a ONU, no entanto, sempre foi marcada por tensões históricas, especialmente quando as resoluções não atendem diretamente para seus interesses. O país já se afastou de diversas iniciativas dentro da organização, como o Acordo de Paris sobre o Clima e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, demonstrando um padrão de comportamento em que prioriza sua soberania e políticas internas sobre a colaboração multilateral. A sugestão de que os Estados Unidos possam se afastar da ONU coloca em risco não apenas a liderança da organização, mas também o funcionamento de mecanismos de paz e segurança globais. Se essa retirada se concretizar, poderia resultar na fragmentação do sistema internacional de governança, colocando em dúvida a viabilidade de soluções coletivas para crises globais, como as que acontecem em zonas de conflito e áreas com desafios humanitários. A ONU, como um fórum de diálogo entre países, tem dependido da capacidade dos seus membros permanentes, como os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China e França, de trabalhar juntos para resolver crises e mediar disputas. A retirada de um dos maiores membros dessa estrutura geraria um vácuo de poder que enfraqueceria a eficácia do Conselho de Segurança. A possível diminuição da influência dos Estados Unidos na ONU também
afetaria a percepção internacional sobre o comprometimento dos países com as soluções multilateralistas, podendo provocar um efeito dominó em outros estados que poderiam seguir o exemplo e se distanciar da organização, redefinindo a ordem mundial de maneira mais fragmentada e menos coordenada. Simultaneamente, as sanções impostas à Rússia pelos Estados Unidos e seus aliados continuam a ter um impacto profundo em sua economia, especialmente nos setores energético e financeiro. As restrições direcionadas à venda de petróleo e gás ao sistema bancário russo e às empresas estatais têm enfraquecido a capacidade da Rússia de acessar os mercados internacionais. Porém, a resposta russa a essas sanções tem sido adaptativa. O Kremlin tem intensificado seus esforços para diversificar suas relações econômicas, buscando alternativas fora da influência direta do Ocidente. A Rússia tem ampliado sua cooperação com potências como China e Índia, aproveitando-se do crescente apetite dessas nações por energia e recursos naturais. A Rússia tem se concentrado na construção de novos corredores energéticos, como o gasoduto Power of Siberia, que conecta a Rússia à China, e outros projetos de infraestrutura energética para reduzir sua dependência do mercado europeu. Além disso, Moscou tem investido em tecnologias de energia renovável e em fontes de energia alternativas, ampliando suas opções para além do petróleo e gás tradicionais. Esses esforços visam criar uma rede de aliados econômicos que não esteja subordinada ao controle ocidental, permitindo à Rússia continuar a projetar poder no cenário global, apesar das sanções. Ao mesmo tempo, a Rússia tem trabalhado para fortalecer sua presença no mercado asiático, não só com os gigantes China e Índia, mas também com países em desenvolvimento que buscam uma maior independência das potências ocidentais. Além disso, a diversificação das exportações de energia tem permitido à Rússia explorar novas rotas de fornecimento e ampliar sua influência econômica em regiões-chave, como o Sudeste Asiático e o Oriente Médio. Esses movimentos estratégicos não apenas ajudam a suavizar os impactos das sanções, mas também reforçam a posição da Rússia em uma nova ordem global, onde ela tenta se posicionar como um polo alternativo à influência dos Estados Unidos e da União Europeia. A Rússia, portanto, continua a ajustar sua estratégia econômica e diplomática para garantir que seu impacto global seja preservado, apesar das pressões externas. A reconfiguração das suas alianças e sua crescente presença no mercado asiático são elementos-chave para a sobrevivência econômica em um cenário de desafios contínuos. Ao mesmo tempo, o jogo geopolítico mais amplo está sendo redefinido, com a Rússia buscando um papel mais assertivo no mundo, não apenas como um poder militar, mas também como uma força econômica com uma rede de alianças que desafiam a ordem global estabelecida. A decisão do Kremlin de manter sua postura inflexível em relação à Crimeia e outras regiões anexadas vai além da simples questão de controle territorial. Ela reflete uma estratégia cuidadosamente calculada que envolve preocupações profundas com a segurança nacional e o posicionamento geopolítico da Rússia no cenário global. Para Moscou, essas regiões não são apenas locais de importância estratégica, mas representam símbolos de uma história complexa e de um papel vital que o país busca manter na arena internacional. O controle da Crimeia, por exemplo, assegura à Rússia acesso direto ao Mar Negro, um ponto-chave para a projeção de poder militar e econômico na região e para a proteção das rotas comerciais essenciais. Além disso, a Crimeia abriga a base naval de Sebastopol, fundamental para a presença da Marinha Russa no Mediterrâneo, uma área de grande importância para as operações no Oriente Médio e na Ásia Central.